Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, seguindo aí as orientações, os protocolos do pessoal da área da saúde, para quando tudo isso acabar, e vai acabar, que tenhamos a certeza disso, possamos estarmos novamente no nosso curso presencial, na nossa seara, na nossa casa bendita, que tanto nos acolhe, que tanto nos ama e que nós tanto amamos. Então, eu convido hoje os alunos do nosso curso do Aprendizes do Evangelho para darmos início à nossa 10ª aula do nosso livro de estudo. Convido também os alunos das outras turmas que estão acompanhando as aulas, os ouvintes. Que bacana que vocês estão acompanhando. É uma maneira de rever o conteúdo de uma nova forma, com um novo ângulo, um novo expositor. Então, muito bacana. Eu espero que, de alguma forma, eu consiga acrescentar algo aí no conhecimento de vocês. Então, é isso. Eu vou compartilhar a tela para ficar mais fácil o entendimento e a visualização, ok? Então, o tema da nossa aula hoje são os sermões do Novo Testamento e é a nossa 10ª aula. Eu trouxe o significado da palavra sermão, o principal objetivo para a gente entender melhor. Então, o sermão ele pode ser um discurso religioso, um discurso doutrinário ou um discurso moral. O seu principal objetivo é uma repreensão ou uma crítica com a intenção de corrigir um comportamento ou uma situação. Então, lá no Novo Testamento, estão relatados 4 sermões que foram proferidos por Jesus durante a sua vida pública, em seus contatos e diálogos com as pessoas. Cada um deles tem uma destinação e um objetivo definido. São eles os sermões do monte, que também é conhecido como sermão da montanha ou das bem-aventuranças. Temos o sermão profético, o sermão do cenáculo e o sermão dos 8 ais. Aqui eu trouxe um vídeo, é um trecho bem curto, mas para a gente entender um pouco sobre esse sermão, que é um dos maiores e mais conhecidos sermões de Jesus, ok? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, imaginemos como era a magnitude daquele lugar, como era estar ali, pessoalmente, fisicamente, escutando Jesus, falar com tanto amor, como era a energia, porque Jesus, ele tinha toda a autoridade para falar qualquer sermão, porque Jesus estava alinhado com o que ele pensava, com o que ele falava e com o que ele fazia. Ele falava de amor porque ele era o próprio amor. Ele falava de humildade porque ele era a humildade. Caridade. Jesus nos disse que somos luzes, que somos o sal da terra. Então, que possamos fazer essa luz resplandecer, assim como ele nos pediu há tanto tempo.
Aqui nós temos o primeiro sermão de Jesus, que foi o Sermão do Monte. Foi uma das primeiras mensagens coletivas de Jesus ao povo judeu e à humanidade. Então, podemos imaginá-lo falando com doçura, aquela multidão que o escutava, com aqueles olhos cheios de luz e cheios de amor. As palavras consoladoras ia curando aquelas almas doloridas. Este também é conhecido como o mais profundo e expressivo sermão de Jesus. Ele foi pronunciado aos pés do monte, próximo ao mar da Galileia. Nele, Jesus mostra toda a sua plenitude espiritual. Jesus nos convida a uma reflexão interior. Ele nos mostra a bondade, mostra a justiça divina, o acolhimento de Deus a todos os seus filhos, sem exceção. Ou seja, ele veio trazer uma nova ideia de Deus, apresentar para nós um Deus de amor. Ele diz que não veio condenar a lei, mas ele veio trazer uma nova interpretação da moral bíblica. Ele veio conduzir as pessoas a uma interiorização de aprofundamento dos seus ensinamentos e ao desejo, principalmente, de se transformar intimamente. Nesse sermão, então, Jesus explica como devemos agir, como devemos viver para chegar à perfeição espiritual. Ele diz que Deus jamais deixa de escutar nenhum de seus filhos. Então, ele dizendo essas coisas, as pessoas ficavam surpresas, encantadas ao ouvirem essa interpretação de Jesus das leis de Deus, porque eles estavam acostumados com uma interpretação diferente, ensinada pelos sacerdotes, pelos fariseus, que era uma lei dura. Era um Deus vingativo, um Deus que punia, uma lei cheia de rituais, era uma lei imposta pelo medo. Então, o principal objetivo desse sermão era Jesus convidar os homens a abandonar o homem velho, abandonar a inferioridade espiritual, abandonar as antigas crenças, os antigos vícios, os antigos hábitos que não nos levavam ao crescimento espiritual. E deixar surgir dentro de cada um de nós o homem novo, edificado em novos e verdadeiros valores. Porque Jesus veio nos trazer uma forma completamente diferente do reino de Deus. Ele veio nos trazer que muitas vezes aquele que é humilhado, aquele que é pequeno, aquele que na terra é considerado pequeno, muitas vezes é maior. É o maior no reino dos céus. Ele veio pedir para despertarmos esse reino dos céus dentro de nós, dentro de cada coração. Aqui tem um trecho do Sermão da Montanha, que é quando Jesus fala das bem-aventuranças. Está lá em Mateus. Mateus, ele diz que Jesus, vendo aquela multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, ele os ensinava dizendo. Aí Jesus vem trazer as bem-aventuranças, ele vem falar que bem-aventurados, felizes, são aqueles pobres de espírito, aqueles que têm o coração puro, o coração simples, os humildes. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Sabemos que nenhum sofrimento dura para sempre. Bem-aventurados mansos, os que têm fome, os que têm sede, os que são misericordiosos, os que perdoam, os pacificadores, aqueles que não promovem guerra, aqueles que trazem a paz. Aqui eu trouxe uma imagem. Hoje, onde foi proferido o Sermão da Montanha, foi construída uma igreja, chama Igreja das Bem-aventuranças. Temos aqui, meus irmãos, uma mensagem de Gandhi. Gandhi fala que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, ainda assim nada estaria perdido. Então, que possamos imaginar tamanho tesouro que temos em mãos. Que possamos imaginar
Quão grandioso é esses ensinamentos de Jesus. É um manual para a vida. É uma maneira de como podemos atingir a perfeição, como podemos chegar próximos de Deus. Então Jesus nos trouxe esse manual para seguirmos, para facilitar os nossos ensinamentos. Tem uma psicografia de Divaldo, chama O Reverso. Ele fala sobre o Sermão da Montanha. E ele diz que quando Jesus trouxe esse sermão para a humanidade, ele veio trazendo uma poesia, um poema para a humanidade. O nosso próximo sermão é o sermão profético. Esse sermão é também chamado de discurso escatológico. Foi pronunciado no Horto das Oliveiras e revela uma série de profecias, predições ou previsões do futuro. Nesse sermão, Jesus descreve acontecimentos que ocorreriam nos próximos anos e nos próximos séculos, por conta ainda da dureza dos corações humanos, que resistiam e resistem, até hoje, em acolher e viver a mensagem que Jesus trouxe. Pelas palavras que Jesus usou nesse sermão, nós podemos perceber, meus irmãos, que nele Jesus tem uma certa tristeza, porque ele percebeu a incompreensão dos homens diante dos seus ensinamentos. Ele viu que os homens não estavam conseguindo compreender aquela lei de amor que ele vinha trazendo. Então, o objetivo básico era a transformação moral da humanidade. E ele viu que muitos ainda estavam com dificuldade de interpretação. Muitos ainda estavam com o coração endurecido. Ele nos alertou sobre a destruição do templo, que se deu 70 anos depois, quando o exército romano de Tito invadiu Jerusalém. Ele descreve o sofrimento que estava por vir pela ação dos falsos profetas, aqueles que, embora conhecedores das verdades espirituais, deturpavam as leis, manipulavam os ensinamentos evangélicos em benefício próprio. Aqueles que submetiam o povo, os desavisados, submetiam ao seu poder de dominação, à fé cega, ao fanatismo, ritualismo e às superstições. Então, nesse sermão, Jesus fala da perseguição, fala da morte dos seus discípulos, daqueles que decidirem seguir o caminho de Jesus. Ele alerta também sobre guerras, sobre fomes e outras tragédias que atingiriam a humanidade, pela persistência do homem no orgulho, no egoísmo, pelo apego às instituições, pelo apego aos dogmas e às ideias moralmente distorcidas que tínhamos e ainda temos das leis divinas. No capítulo do Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, Kardec traz exatamente sobre isso, sobre acontecimentos, sobre flagelos, sobre tragédias que a humanidade às vezes enfrenta. Então, é necessário, os Espíritos trazem para nós que são necessários esses acontecimentos para a transformação, porque são na crise a humanidade mais cresce. As crises, muitas vezes penosas, dolorosas, servem para o progresso material, mas principalmente para o progresso moral. Então, podemos verificar que quando passamos por esses momentos difíceis, a humanidade ela caminha. Muitas vezes estamos na inércia, vendo o irmão ao lado precisando de um auxílio, e muitas vezes passa a desperceber. Não auxiliamos aqueles que tanto necessitam. Verificamos que quando acontece esses momentos difíceis, despertamos o que há de melhor em nós. Estamos passando por um momento parecido e verificamos quantos irmãos estão despertando a caridade, o auxílio ao próximo, o amor. Então, infelizmente, devido à nossa inferioridade espiritual, faz necessário esses acontecimentos, para assim engrandecermos o espírito e
praticarmos um pouco mais de humanidade. O próximo sermão é o Sermão do Cenáculo. Esse sermão, ele aconteceu no recinto fechado, diferente dos outros. Foi uma sala para refeição, né? Um lugar onde Jesus se reuniu com seus 12 discípulos para a ceia de Páscoa. A ceia da Páscoa judaica. É a data que os judeus comemoram a saída do Egito, né? O fim de uma longa e sofrida escravidão. Então, Jesus se reuniu com eles, seria a última refeição a última refeição terrena que Jesus faria junto daqueles que ele tanto amava, aqueles que ele escolheu para serem os seus discípulos, para dar continuidade aos seus ensinamentos. Então, ali Jesus preveniu eles, preparou os discípulos para os acontecimentos que ocorreriam nos próximos dias. Jesus sabia que a missão deles não seria fácil. Então, Jesus queria dar bom ânimo a eles. Jesus queria dar coragem. Nessa ceia, Jesus partilhou com seus discípulos o pão e o vinho, simbolizando a sua entrega total de amor pela humanidade. Foi também nessa ocasião que ele nos deixou uma profunda lição de humildade. Ao lavar os pés dos discípulos, ele mostrou que a autoridade só pode ser entendida como função de servir. Ele nos disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, quer dizer, o amor nos conduz ao sentimento fraterno e exclui qualquer tipo de superioridade entre as pessoas. Ele se despede dos seus discípulos, reafirma sua ida para o Pai, porque ele sabia que já era chegada a hora. Ele nos pediu para amarmos uns aos outros. Ele anunciou a vinda de um Consolador, que traria os ensinamentos para completar o que ele naquele tempo não conseguiu, porque não entenderíamos. Terminada a ceia, então, Jesus orou com seus discípulos e foram para o jardim de Getsemane. E lá nós sabemos o que aconteceu. Houve a traição de um dos seus discípulos, a sua prisão, posteriormente a sua condenação. Aqui eu coloquei o Consolador e o ponto de interrogação, porque sabemos que o Espiritismo, a doutrina espírita, tem todas as condições para ser esse Consolador prometido por Jesus, porque não é uma doutrina individual e nem uma concepção humana, que Jesus falou que estaria conosco por todos os tempos. O último sermão, mas não menos importante, foi o Sermão dos 8 Ais. Esse sermão tem esse nome porque quando Jesus iniciava uma advertência, ele iniciava dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Esse sermão foi conhecido como um dos mais severos sermões de Jesus, porque Jesus nesse sermão fez uma severa repreensão aos escribas, aos doutores da lei, aos saduceus, mas principalmente aos fariseus, porque eles eram a seita entre os judeus mais influente. Eles cercavam a liberdade religiosa e moral do povo, porque eles tinham poder e domínio. Eles faziam imposições das suas ideias, cristalizadas ao apego e aos rituais. Então, Jesus adverte principalmente a respeito das falsas virtudes dos profetas, dos saduceus, dos fariseus, da corrupção, da desonestidade dos seus propósitos perante aqueles menos favorecidos, intelectualmente e socialmente. Jesus condena a injustiça que eles praticavam de todas as maneiras e os chama de serpente e raças de víboras, alertando sobre as consequências espirituais. Porque eles se diziam representantes de Deus na terra, sabiam das leis divinas e ainda assim usavam ao seu favor, para manipular, para cometer injustiça. Então Jesus vem pedir isso, a liberdade religiosa do povo, religiosa e moral. A parte B da nossa aula é sobre o orgulho e o egoísmo e humildade. Na pergunta 785, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos qual que é o maior obstáculo do progresso. E os espíritos respondem que o maior obstáculo do progresso é o orgulho e o egoísmo. Aqui nós estamos falando do progresso moral. Então, diante de tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe, diante de tantos ensinamentos que os irmãos espirituais nos trazem, patinamos sempre
por conta desse egoísmo, por conta desse orgulho. Porque esses dois, ele nos distancia da humildade que Jesus tanto nos pediu. Então, quem eram os pobres no espírito que Jesus falava? São aqueles simples de coração, de sentimento, os humildes de espírito, aqueles que não se apegam, não se escravizam pelos bens e pelas paixões terrenas. Aqueles que aceitam as coisas do espírito com naturalidade, que têm consciência da sua condição espiritual e se empenham em transformar-se, buscando sempre o amparo nos bons espíritos e em Deus. Jesus já nos afirmou que sem a simplicidade, sem a humildade, não seremos admitidos no reino dos céus. É a humildade, meus irmãos, que nos aproxima de Deus. O orgulho, o egoísmo nos afasta dele. Eu trouxe a definição da humildade, do orgulho e do egoísmo para entendermos melhor. O egoísmo e o orgulho, eles têm a sua razão de ser. Eles nascem de um sentimento natural que nós temos, devido ao nosso instinto de conservação. O egoísta e o orgulhoso, eles querem tudo para si. O egoísta, ele não aceita dividir, ele não ajuda aquele irmão que está com sede, que está com fome, que está precisando de um auxílio, seja de uma palavra, seja uma ajuda moral, uma ajuda financeira. O orgulhoso, ele sempre quer ter razão. Ele não aceita que ele está errado, ele não aceita que ele precisa do próximo, ele sempre é melhor em tudo e não se coloca no local de servir. Ele não se coloca como pequeno. Então, mesmo sendo um sentimento natural, mesmo tendo a sua razão de ser, nós precisamos ter autoridade moral para lapidar essa fraqueza. Porque já vimos que esses sentimentos são fraquezas, que nos distancia de Deus e nos distancia da nossa evolução, do nosso progresso. A humildade, entretanto, ela já é a chave da nossa libertação. É a independência do espírito, a liberdade interior que nasce dentro do espírito e que auxilia o espírito a permanecer para a renovação do bem. Ou seja, a humildade é o sentimento que resulta força do conhecimento próprio. É saber exatamente o que se é. Ou seja, eu sei que eu sou um espírito imperfeito, que preciso de correção e preciso de aperfeiçoamento. E eu conto com o auxílio dos espíritos superiores, com o auxílio de Deus, mas principalmente com a minha força de vontade. Com a vontade de ser um espírito melhor. Com a vontade de se aproximar de Deus. Então, quando eu tenho humildade, eu me coloco num estado permanente e sincero de um aprendiz. Eu me coloco num estado de servidor. Então, que possamos analisar essas duas chagas da humanidade. Que possamos tirar esse sentimento da nossa vida, do espírito, para que assim consigamos praticar a humildade tão pedida pelo nosso irmão Jesus e tão praticada por ele. Aqui, meus irmãos, eu trouxe um vídeo do Divaldo, onde Divaldo nos fala sobre os ensinamentos do Cristo. Ele nos pede para retornarmos às nossas bases, retornarmos a Jesus. Porque ainda não entendemos, apesar de tantas religiões, o espírito do amor preconizado e vivido por Jesus Cristo. Os benfeitores espirituais pedem-nos que façamos uma viagem de volta ao Evangelho. Estamos empaturrados de ciência. Estamos dominados pela tecnologia de ponta. Mas estamos tão indiferentes ao sofrimento do próximo. Às vezes comovemos-nos com uma tragédia do outro lado do globo e não temos olhos dentro de casa para ver a família chorando na mais tremenda solidão e na mais cruel amargura. É necessário que voltemos ao sermão da montanha.
nós os cristãos, que fomos aquinados com a honra incomparável de conhecer Jesus, que façamos de tudo para entronizar aquelas propostas esquecidas, a simplicidade, a humildade, o perdão, a compreensão, de estender os braços um ao outro. Nós somos a família de Jesus. Nós estamos vinculados a Ele através da história desde o século XII, pela suave e doce presença de Francisco de Assis. E depois que Allan Kardec restaurou a beleza da porciúncula e que demonstrou que somente a caridade é que dá vida e é o lubrificante da vida, nós precisamos urgentemente de voltar a Jesus, de voltar às bases, retornar ao início, esculpir as coisas simples. Ao invés de afugentar uma criança miserável, dar um sorriso. É apenas uma criança. É nos pés desta criança que a humanidade caminha na direção do futuro. Meus irmãos, então é isso. Eu encerro a aula de hoje, agradecendo a presença de todos, convidando a todos a fazermos uma reflexão. Que possamos fazer como nosso irmão Divaldo nos pediu. Que possamos voltar a Jesus, que possamos voltar aos seus ensinamentos, voltarmos às nossas bases. Mas que voltemos a Jesus, não somente nos momentos difíceis, não somente nos momentos de dores. Que possamos colocar Jesus dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro das nossas atitudes. Porque aí conseguiremos desenvolver a caridade, conseguiremos desenvolver a humildade e a simplicidade que Jesus nos pediu. E aí sim, conseguiremos amar-nos uns aos outros, de verdade. Então, espero que todos vocês tenham uma excelente noite, tenham uma excelente semana e fiquem todos com Deus.